nessa oitava natalina, hoje somos convidados a contemplar em especial Maria, aquela que se tornou a mãe de Deus. A mãe do menino Jesus é também a mãe de Deus, porque esse menino pequenino, frágil e humilde, revela a grandeza, a fortaleza e a divindade do Deus Altíssimo, nosso Senhor. Deus se faz pequenino, frágil, humilde, para com estes começar o seu novo reinado. Um reino de justiça, de paz e de bens. Um reino onde o rei é o maior servidor. E os súditos, seus irmãos e seus senhores. Um rei totalmente diferente da lógica humana. E quanto maior o título, maior a tirania. Para Jesus não. Quanto maior o título, menor a pessoa. Quanto mais alta a sua responsabilidade, mais exigente o seu serviço, a sua doação, a sua entrega. E outro fato hoje contemplativo são os pastores que voltaram admirados quando viram o menino. Eles entenderam que naquele menino escondido entre tanta pobreza, toda fragilidade, apresentava seu Deus Altíssimo, Deus poderosíssimo e santíssimo. Só que ele age bem diferente de nós. Age pela pequenez, pela simplicidade, fragilidade e humildade. Então, se a gente um dia quiser ser também grande, temos que começar por aí. Mudar a nossa lógica. Primeiro a gente quer logo ser grande de uma vez por toda, né? Quer ser forte, quer ser importante. A importância aos olhos de Deus é pela simplicidade. A grandeza diante de Deus é pela pequenez. A fortaleza diante de Deus é pela fragilidade. E também, além da mãe de Deus e dos pastores, o livro dos Números nos apresenta a bênção de Moisés sobre Israel, que é tomada como a bênção para o ano novo, depois compreendida como a bênção de São Francisco de Assis, porque ele muito utilizava sobre os seus frades. E começa dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. A bênção é para que o bem aconteça. Aguarda porque fiquemos sobre os cuidados do próprio Deus. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O brilho da face de Deus é luz que não se apaga, ilumina para a eternidade. A complacência é a misericórdia e o perdão de Deus para conosco. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A face de Deus é o espelho para a nossa ação, nosso ser e existir. E a paz é tudo que nos traz do céu para gerar justiça, bem e vida plena para todos. E hoje nós somos recomendados a recomeçar o exercício da paz, porque a paz ameaçada derruba a justiça, desconstrói o bem e ceifa as vidas humanas. Então, a gente começar esse ano acolhendo essa bênção de Deus, para que Deus nos guarde sobre sua bênção, sobre sua graça. Tenha misericórdia de nós e nos dê a luz para que, iluminados, vamos seguir os passos para acertar e construir dias melhores em favor
de nós e de nossos filhos. O Santo Padre, o Papa Leão, na sua mensagem do Dia Mundial, ele recomenda que a gente deve pedir juntos a graça de ver uma paz desarmada e desarmante. Uma paz que não precisa de armas e uma paz que destrói as armas que ferem e matam. Uma paz interior, dentro de mim, do meu coração, do meu ser. E essa paz deve ser mais forte, ou muito forte, que possa desarmar, tirar das minhas mãos, qualquer arma que fere, mata, destrói. Essa é a intenção do Papa e a oração para o Dia Mundial da Paz. Que a nossa paz seja desarmada, desarmante, que eu seja capaz de desarmar os irmãos que ainda querem violência e briga por ela. E ele cita Francisco de Assis na sua oração, que a gente gosta de cantar. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, levemos a esperança. O salmista também nos saúda com a bênção e a graça. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Talvez a ausência de paz, o exercício dela, seja por conta disso, porque a gente não respeita o Senhor. É o santo temor de Deus, o sétimo dom do Espírito Santo que a gente recebe no sacramento do crisma, né? O santo temor de Deus. É o respeito absoluto ao nosso Deus a partir do seu nome. Quando eu deixo respeitar esse nome santo e o Senhor, eu começo a perder o equilíbrio e começo a agir por mim mesmo, não mais por Deus. Mas como dizia a liturgia de ontem à noite, como anticristo, contrário a Cristo, contrário a Deus, contrário à sua palavra. Dessa forma, deixarei de ser um discípulo, um cristão, para ser outra coisa. E às vezes, aquele que combate contra a própria paz. São Paulo nos lembra que esse tempo novo começa agora, porque uma mulher gerou um homem que é Deus e ao mesmo tempo sujeito à lei. Mesmo sujeito à lei, com o nome da lei, com o nome do Pai, nome judeu de Moisés, ele veio do céu. É o Filho de Deus e por isso se fez nossos irmãos, pelo qual podemos chamar a Deus também de Pai, Abá, Paizinho, Pai querido, Pai santo. Então nos tornamos filhos no Filhos, e porque somos filhos no Filho, somos também herdeiros de Deus. Co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Então nos coloca já na fila dos filhos de Deus que herdarão a sua herança, o céu, o esplendor da sua luz, a glória e a alegria sem fim. Só pelo fato de nosso Senhor ter feito um de nós, nos deu já essa graça. Realizou um tempo novo, abriu caminhos para a filiação divina no Filho e a herança eterna, da vida eterna e dos céus. Oxalá a gente não perca esse sentido e caminhe sempre em vista do céu e dessa herança. E o Evangelho conclui lembrando Nossa Senhora a sua maior qualidade, guardava todas essas coisas no seu coração. A mulher do silêncio. A mulher muito simples, pequenina, humilde, que gerou o sábio, o grande, o forte, o todo-poderoso.
e que causou admiração no coração dos pastores, os pecadores da época, né? Que não tinham vez na sociedade constituída. Eram proibidos de testemunhar diante dos tribunais, porque não eram valorizados, né? Como pessoas na comunidade. Esses se admiram que Deus não se envergonha deles, não os julgou, não os condenou. Pelo contrário, os glorificou, os tornou os primeiros adoradores, os primeiros a estar com o Senhor, a ver o Senhor, a tocarem no Senhor. Aqueles que a sociedade às vezes rejeita são os mais queridos, os mais amados, os mais próximos de Deus. Isso nos deve fazer pensar. E Maria meditava e guardava no seu coração essas coisas. E essa meditação de Maria foi que lhe tornou fiel até as últimas consequências, provada no seu mais profundo, no seu íntimo mais profundo, com a morte do seu filho, depois de tantas provações da vida, que pôde acompanhá-lo, assistir todo o suplício, toda a paixão, a morte, e esperar por tanto tempo ainda que o tirasse da cruz. Ela continuou de pé. Por isso deve ser de fato venerada, né? Querida, seguida pelo testemunho, para que esse caminho nos possa chegar ao seu Filho Jesus. Ela é mãe que nos apresenta o Filho e nos ajuda a chegar a Ele. Chegando ao Filho, chegamos a Deus. Então, gratidão a Nossa Senhora, nossa mãe. Ela que cuida dessa casa, cuida dessa paróquia, continue cuidando de cada um de nós. Nossa vida, nossa família, nossas comunidades, nossos sonhos e projetos. Que ela nos ajude para a gente nunca mais ou jamais se afastar do ensinamento do seu Filho, para que com ele possamos um dia conquistar nossos sonhos, realizar nossa esperança e com a sua graça, a sua intercessão, um dia chegarmos também a Deus, para o convívio celeste, onde reina o Senhor com todos os seus anjos e santos, com toda a sua família celestial. Não havendo mais distância entre o céu e a terra, a gente apenas se transforma, se muda para o céu, e seremos celestiais, se a sua graça nos permitir um dia esse prêmio. Mãe de Deus, nos ajude, nos proteja e nos indique, apontando sempre a esperança do seu Filho e o caminho para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.